A chuva caía forte sobre Lisboa naquela noite de outubro quando Tomás, aos 17 anos, desceu do autocarro errado na Praça do Comércio e percebeu que estava completamente perdido. O telemóvel sem bateria, a carteira com apenas alguns euros e o coração acelerado de quem foge de casa depois de uma discussão brutal com o pai. Nunca mais quero ver-te aqui se continuas com essas ideias, ecoavam as palavras duras que o tinham empurrado porta fora. Tomás caminhou sem rumo pelas ruas empedradas do Chiado, a água escorrendo pelo cabelo escuro e colando a camisola ao corpo magro. Sentia o peso do mundo nos ombros, a mãe calada, o pai furioso, os colegas da escola que já sussurravam às suas costas desde que alguém espalhara o rumor de que ele era gay. Não era rumor. Era verdade. E naquela noite, pela primeira vez, ele dissera-o em voz alta dentro de casa. Exausto, enregelado, acabou por se abrigar debaixo do toldo de uma livraria antiga já fechada na Rua do Alecrim. Encostou-se à porta de madeira, respirando fundo, tentando não chorar. Foi então que ouviu uma voz conhecida, quase esquecida. Tomás. És tu mesmo. Ergueu os olhos. À sua frente, debaixo de um guarda-chuva preto, estava Miguel. O mesmo Miguel que fora o seu melhor amigo durante toda a infância em Cascais, até que as famílias se afastaram quando os pais de Miguel se mudaram para o Porto por causa do trabalho. Tinham 8 anos na última vez que se viram. Agora, 9 anos depois, Miguel estava ali, mais alto, mais largo de ombros, o rosto ainda com aquelas sardas leves e os olhos castanhos que Tomás nunca esquecera. Meu Deus, Miguel! A voz de Tomás tremeu. Miguel abriu um sorriso incrédulo e aproximou-se, protegendo-os ambos com o guarda-chuva. O que estás aqui a fazer, todo molhado? Parece que viste um fantasma. Tomás tentou rir, mas saiu um som engasgado. Perdi-me. E briguei com o meu pai. Saí de casa. O sorriso de Miguel apagou-se. Vem. A minha tia tem um apartamento aqui perto. Vamos secar-te e depois vemos o que se faz. Sem esperar resposta, Miguel passou-lhe o braço pelos ombros e guiou-o rua acima. Tomás sentiu o calor do corpo dele contra o seu e, por um instante, o mundo pareceu menos hostil. O apartamento da tia de Miguel ficava num terceiro andar sem elevador na Rua da Misericórdia. Era pequeno, acolhedor, cheio de livros e plantas. A tia, Dona Helena, uma senhora de 60 e poucos anos com cabelo grisalho e óculos redondos, recebeu Tomás com um abraço maternal sem fazer perguntas demais. Deu-lhe uma toalha, roupa seca do sobrinho e uma caneca de chocolate quente. Sentados na sala pequena, com a chuva batendo na janela, Miguel olhava para Tomás como se tentasse encaixar as peças de um puzzle antigo. Então o que aconteceu de verdade? Perguntou por fim, em voz baixa. Tomás apertou a caneca com as mãos trêmulas. O meu pai descobriu que eu gosto de rapazes. Gritou, disse coisas horríveis. A minha mãe não disse nada. Saí. Miguel ficou em silêncio por uns segundos. Depois estendeu a mão e tocou levemente no braço de Tomás. Lamento muito. Não devias ter passado por isso sozinho. Tomás olhou para aquele toque e sentiu algo mexer-se dentro do peito, uma mistura de alívio e medo. Tu não te importas? Miguel abanou a cabeça devagar. Importo-me contigo. Isso é o que importa. Naquela noite, Tomás dormiu no sofá. Antes de apagar a luz, Miguel trouxe-lhe um cobertor e ficou ali parado um momento. Sabes, também pensei muito em ti estes anos todos, disse Miguel, quase num sussurro. Fiquei triste quando nos afastamos. Tomás sorriu pela primeira vez naquela noite. Eu também. Quando Miguel saiu do quarto, Tomás ficou a olhar para o teto, o coração batendo descompassado. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que não estava completamente sozinho. Os dias seguintes passaram num turbilhão. Miguel convenceu a tia a deixar Tomás ficar temporariamente. Dona Helena, que perdera um filho gay para o preconceito anos antes, acolheu-o como se fosse da família. Durante o dia, Miguel ia para a universidade, estudava arquitetura na Faculdade de Belas Artes, e Tomás tentava arranjar coragem para ligar à mãe. Não ligava. Ainda não. À noite, os dois conversavam até tarde. Sentados na varanda pequena com vista para os telhados de Lisboa, partilhavam memórias de infância, as corridas na praia de Cascais,
as tardes a construir castelos de areia, o dia em que Miguel partiu o braço a tentar saltar de uma árvore para impressionar Tomás. Tu choraste mais do que eu, riu Miguel. Porque eras o meu melhor amigo, idiota, respondeu Tomás, corando ligeiramente. Com o tempo, as conversas tornaram-se mais profundas. Miguel contou que também se sentia diferente, que nunca namorara seriamente, que às vezes olhava para rapazes e sentia coisas que não sabia explicar. Tomás ouvia, o coração acelerado, sem coragem para perguntar mais. Uma tarde, Miguel chegou mais cedo da universidade e encontrou Tomás na cozinha, a tentar fazer um arroz doce que saíra queimado. Que cheiro é este? Brincou Miguel, entrando. Tomás virou-se, envergonhado. Tentei fazer qualquer coisa para agradecer à tua tia, falhei. Miguel aproximou-se, provou um bocadinho da colher e fez uma careta exagerada. Pois vamos pedir pizza. Riram juntos. Depois, Miguel ficou sério. Queria contar-te uma coisa. Respirou fundo. Eu acho que também sou gay. Ou pelo menos, não sou hétero. Ainda estou a perceber. Tomás sentiu o chão tremer debaixo dos pés. A sério? Miguel assentiu, olhando nos olhos. Quando te vi naquela noite, molhado e perdido, senti uma coisa tão forte. Como se tivesse encontrado uma parte de mim que faltava. O ar entre eles ficou denso. Tomás deu um passo em frente, quase sem pensar, e os seus rostos ficaram a centímetros de distância. Eu também senti, murmurou Tomás. Nesse momento, a porta abriu-se. Dona Helena chegou com sacos de compras e os dois afastaram-se rapidamente, curados. Mas algo mudara. A partir daquela tarde, os olhares demoravam mais, os toques acidentais eram mais frequentes, as conversas ganhavam um tom novo, cheio de possibilidades não ditas. Até que, numa noite de novembro, com Lisboa iluminada lá embaixo, Miguel pegou na mão de Tomás na varanda. Quero tentar isto contigo, disse, voz firme apesar do tremor. Quero conhecer-te outra vez. Como mais do que amigo. Tomás sentiu lágrimas nos olhos. Eu também quero. Inclinaram-se ao mesmo tempo. O primeiro beijo foi tímido, doce, cheio de anos de saudade. Quando se afastaram, sorriram um para o outro, as mãos ainda entrelaçadas. Naquela noite, adormeceram no mesmo quarto pela primeira vez, abraçados, apenas isso, um abraço quente e seguro contra o mundo lá fora. A felicidade durou pouco mais de um mês. Em dezembro, o pai de Tomás descobriu onde ele estava. Uma amiga da mãe, por acaso, viu Tomás com Miguel no Rossio e contou tudo. Uma manhã, alguém bateu furiosamente à porta. Era o Sr. Ferreira, pai de Tomás, vermelho de raiva. Abre esta porta. Sei que o meu filho está aí. Dona Helena tentou acalmá-lo, mas ele empurrou-a e entrou. Encontrou Tomás e Miguel na sala, de mãos dadas. Então é isto. Vens para aqui corromper o meu filho, gritou para Miguel. Tomás colocou-se à frente. Pai, para. Ele salvou-me. Ele é a única pessoa que me aceita como sou. Aceita? Ele está a destruir-te. O pai avançou, agarrando Tomás pelo braço com força. Vens comigo agora. Miguel tentou intervir. Senhor, por favor, deixe-o falar. O pai de Tomás virou-se e deu um empurrão violento em Miguel, que bateu com as costas na parede. Tomás gritou. Não toques nele. A confusão foi grande. Dona Helena chamou a polícia. Quando os agentes chegaram, o pai de Tomás foi levado para fora, ainda aos berros. Tomás chorava nos braços de Miguel. Dias depois, a mãe ligou. Voz baixa, quase sussurro, o teu pai quer internar-te numa clínica para curar isso. Diz que é o melhor para ti. Tomás sentiu o mundo desabar outra vez. Nessa noite, ele e Miguel discutiram pela primeira vez. Talvez devesses voltar para casa e tentar falar com eles calmamente, sugeriu Miguel, preocupado. Voltar. Para ser tratado como doente. Tomás elevou a voz. Tu não percebes. Percebo sim. Mas não quero que fujas para sempre. Quero que tenhas família. Tu és a minha família agora, respondeu Tomás, magoado. Miguel calou-se.
Depois disse, baixinho, talvez não seja suficiente. As palavras ficaram no ar como uma faca. Nos dias seguintes, o clima entre eles mudou. Tomás passava horas fora, caminhando sozinho pela cidade. Miguel mergulhava nos estudos. O beijo não voltava. As mãos não se tocavam. Uma tarde, Tomás recebeu uma mensagem anónima no Instagram, fotos dele e Miguel a beijarem-se na varanda, tiradas de longe. A legenda: isto é o que acontece quando se deixa o pecado entrar. Alguém os vigiava. O medo instalou-se. O ponto de ruptura chegou na véspera de Natal. Tomás decidiu voltar a Cascais para falar com a mãe pessoalmente. Miguel ofereceu-se para acompanhar, mas Tomás recusou. Preciso de fazer isto sozinho. No comboio, Tomás sentiu o coração apertado. Quando chegou a casa, a mãe abriu a porta em lágrimas. Entra, filho. Teu pai não está. Conversaram durante horas. A mãe confessou que sempre soubera, que tinha medo do marido, que se sentia culpada por não o defender. Prometeu falar com ele, pedir tempo, tentar mudar as coisas devagar. Tomás saiu de lá com uma esperança frágil. Mas ao chegar ao apartamento em Lisboa, encontrou Miguel com uma mochila feita. Vou passar o Natal com os meus pais no Porto, disse Miguel, sem olhar nos olhos. Quando voltas? Não sei. Preciso de pensar. Tomás sentiu um vazio imenso. É por causa da discussão. Por causa do meu pai. Miguel respirou fundo. É por causa de tudo. Sinto que te arrastei para algo perigoso. As fotos, as ameaças, talvez seja melhor afastarmos-nos por uns tempos. Tu estás a terminar comigo. A voz de Tomás partiu-se. Não estou a terminar. Estou a tentar proteger-te. Miguel saiu. A porta fechou-se com um som seco que ecoou no peito de Tomás. Passou o Natal sozinho com Dona Helena, que tentou animá-lo com bacalhau e doces, mas ele mal comeu. No ano novo, recebeu uma mensagem de Miguel: Feliz Ano Novo. Penso em ti todos os dias. Tomás não respondeu. Em janeiro, as ameaças pioraram. Alguém pintou aberração na porta do prédio. Dona Helena começou a ter medo. Tomás decidiu que era hora de sair dali. Procurou um quarto partilhado no bairro Alto e arranjou trabalho num café. Cortou contacto com Miguel. Apagou as fotos. Tentou esquecer. Mas esquecia mal. Primavera chegou a Lisboa com flores de jacarandá roxas nas ruas. Tomás, agora com 18 anos feitos em março, trabalhava turnos longos e estudava à noite para recuperar o ano letivo perdido. Uma tarde de abril, enquanto servia cafés na esplanada, viu uma figura conhecida ao fundo da rua. Era Miguel, mais magro, cabelo mais curto, olhar cansado. Miguel aproximou-se devagar. Olá. Tomás gelou. O que queres? Falar. Só isso. Tomás terminou o turno em silêncio e os dois foram caminhar até ao Jardim da Estrela. Sentaram-se num banco debaixo de uma árvore. Errei, começou Miguel. Fugir não resolveu nada. Só piorou a saudade. Falei com os meus pais. Contei tudo. Eles aceitaram. Demoraram, mas aceitaram. Tomás olhou para ele, olhos marejados. E eu passei meses a culpar-me por tudo, continuou Miguel. Pensei que se me afastasse, tu ficarias seguro. Mas percebi que a segurança sem ti não vale nada. Tomás respirou fundo. Recebi mais ameaças. Alguém partiu o vidro do café onde trabalho por causa de um beijo que dei a outro rapaz, só um beijo de despedida. Nada sério. Mas vi que o perigo não desaparece se eu esconder quem sou. Miguel pegou-lhe na mão. Então não escondas mais. Eu não vou esconder. Ficaram em silêncio, ouvindo os pássaros. Queres tentar outra vez? Perguntou Miguel. Devagar. Sem pressas. Mas juntos. Tomás sorriu devagar. Quero. Nos meses seguintes, reconstruíram tudo com calma. Encontraram um pequeno apartamento partilhado em Alfama. Miguel terminava a licenciatura. Tomás preparava-se para entrar na universidade.
A mãe de Tomás começou a visitá-los às escondidas. O pai ainda não falava com ele, mas a mãe dizia que ele lia as mensagens que Tomás enviava, mesmo sem responder. Uma noite de verão, no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa inteira iluminada aos pés deles, Miguel ajoelhou-se e tirou do bolso um anel simples de prata. Não é pedido de casamento ainda, sorriu. É promessa. De que vou estar sempre aqui. De que vamos enfrentar tudo juntos. Tomás chorou e aceitou. 2 anos depois, numa tarde de outono dourada, Tomás e Miguel casaram-se numa cerimónia pequena no jardim do Príncipe Real. Apenas família próxima e amigos verdadeiros. A mãe de Tomás estava lá, de mãos dadas com ele na entrada. O pai não veio, mas enviou uma carta que a mãe leu em voz alta na festa, palavras duras, mas no fim uma frase: um dia espero ter coragem de pedir desculpa pessoalmente. Não era perdão total, mas era um começo. Dona Helena chorou durante toda a cerimónia. Os amigos da Universidade de Miguel fizeram um arco com flores. Alguém colocou música suave ao fundo. Quando trocaram os votos, Miguel olhou nos olhos de Tomás e disse: prometo amar-te nos dias fáceis e nos dias em que o mundo nos virar as costas. Prometo ser a tua casa onde quer que estejamos. Tomás respondeu: prometo ser o teu porto seguro, como tu foste o meu naquela noite de chuva. Prometo que nenhum preconceito nos vai separar outra vez. Dançaram a primeira dança ao som de uma música antiga que ouviam juntos na varanda anos antes. Mais tarde, sentados num banco do jardim, com as luzes da cidade ao fundo, Tomás encostou a cabeça no ombro de Miguel. Sabes, quando me perdi naquela noite afinal encontrei o caminho certo. Miguel beijou-lhe a testa. E eu encontrei-te a ti. Lisboa continuou a viver em redor deles, com os seus elétricos rangendo, os cheiros a pastéis de nata, o Tejo brilhando ao sol. Mas dentro daquele abraço, o mundo era finalmente um lugar seguro.